Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nosso dia já começa bem corrido, graças a Deus, né? Que tivemos mais um dia aí de uma oportunidade de nos fazermos melhor, que o Senhor nos deu essa oportunidade, este milagre de mais um dia. Pessoal, tem gente me perguntando: Kelly, você tá virando youtuber? Hum. Gente, eu não tô, não. Eu só achei bom fazer um canal no YouTube para levar palavras para você pensar, assim como eu. Não quero atingir públicos. Hum. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que as minhas palavras cheguem às pessoas que precisam. O meu foco não é ter milhões de seguidores. Longe de mim, não quero isso, gente. É que de certa forma, no meu dia a dia, eu já levo a palavra, aquela palavra que sai do meu coração, aquela palavra que me intuita a levar a pessoas que precisam ouvir, porque eu ouço. Eu não só escuto, mas eu ouço. E eu preciso, na verdade, o tanto de tempo que a pessoa precisar de mim, eu vou estar disponível para ouvi-la. Porque nos dias de hoje, não é todo mundo que tem o tempo para estar ali ouvindo. Ouvindo, gente, tem muita diferença do escutar. Escutar, você escuta aqui e sai ali. O ouvir, você ouve, você pensa, você sente, você ajuda aquela pessoa que está ali falando e tendo necessidade de falar, porque hoje nós todos temos necessidade de falar. Você está aliviando aquela pessoa. Você está ajudando aquela pessoa a não adoecer, porque adoecemos nos momentos em que não temos com quem conversar. Nos momentos em que apenas queremos um pouquinho de atenção. E hoje, nessa correria do nosso dia, nem todo mundo tem. Eu também não tenho, gente. Mas o Senhor é tão maravilhoso, que eu digo para todo mundo que em tudo, na maioria dos meus vídeos, eu falo e cito e vou continuar citando e falando que em tudo o Senhor tem um propósito. No meu dia a dia, no meu trabalho, o tempo que eu tenho é no meu trabalho. Não é depois que eu saio do meu trabalho, não é antes do meu trabalho, é durante o meu trabalho. Então eu ouço as pessoas, seja na rua, seja na esquina, seja dentro da casa delas, seja se eu estiver no comércio, seja num supermercado. Eu estou pronta para ouvir em qualquer momento. Eu jamais deixei alguém falando sozinho e falei: olha, tô com pressa, agora não dá. Porque eu já tive essa necessidade que alguém me ouvisse. E eu não tive, gente. Eu não tive essa pessoa que parou para me ouvir quando eu mais precisei.
Eu não tive. A não ser o Senhor, que me ajudou muito. Esse sim, esse que me guarda e cuida da hora que eu durmo, do meu deitar ao meu levantar. Esse me ouviu e me deu respostas que me fizeram seguir em frente com a minha vida, ter forças, voltar a sonhar. Foi o único. Foi onde então eu senti a necessidade de, assim como eu falei, gente, quantas pessoas não devem estar na mesma situação que eu, querendo apenas uma atenção e não consegue? A gente não pode julgar o outro. Não estou julgando, porque realmente é corrido, gente. Nossa vida tá bem corrida, né? Eu falo desse tempo porque se durante as minhas 8 horas de trabalho eu não tivesse tempo também para conversar e ouvir essas pessoas, muito menos antes ou depois do meu trabalho, porque tudo é muito corrido, né? De manhã, aquela correria, vamos trabalhar, aí passa-se as 8 horas de trabalho. Se eu não tivesse oportunidade de trabalhar diretamente com as pessoas, eu não teria esse tempo. Mas graças a Deus o Senhor me colocou num lugar onde Ele poderia estar me usando, porque eu creio que eu sou usada. Não sou especial, gente, eu não sou melhor do que ninguém, do que você que está me ouvindo, jamais. Não sou. Mas eu sinto. Eu sinto e quando eu sinto, eu dou toda a atenção para a pessoa, assim, porque realmente naquele momento, a única coisa que a pessoa precisa é de alguém que ouça ela. E isso é um abraço, é um sorriso, é um obrigado, Kelly, era tudo que eu precisava. Gente, isso não tem preço. Isso é tão gratificante. Eu sofro ali com aquela pessoa. Muitas vezes eu chorei, até hoje. Como eu já disse também, eu sou chorona. Eu sinto a dor do outro. Teve um dos vídeos que eu citei, ou eu não me lembro se eu citei em palavras ou eu escrevi, que eu amo as almas. E eu tenho esse amor pelas almas. Isso não é de agora. Isso vem lá da minha meninice, desde criança. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai compreendendo as coisas, né? Nós vamos compreendendo por que as coisas vão acontecendo e a maturidade nos traz toda a consciência e tudo aquilo que a gente precisa saber o porquê das coisas que acontecem conosco. Então, aqui, por exemplo, onde eu moro, em todos os meus vídeos, gente, eu vou dar exemplos da minha vida. Assim como eu sou eclética em músicas, eu amo variações de músicas. Eu não vou falar de somente uma coisa que se prossegue, dá procedimento, assim, eu vou falar de planta, vou falar só de planta, todos os meus vídeos, não é isso que eu quero. Eu quero sentar aqui e falar aquilo que me vem no coração e que me vem para falar. E quantas vezes eu precisar repetir e citar as coisas que já foi dita nos vídeos anteriores, eu farei.
né? Então, e os exemplos da minha vida sempre serão usados, porque nada como o exemplo nosso. Aqui, onde o Senhor nos colocou, quando eu falo nos colocou, eu quero dizer eu, meu esposo, meus filhos, nossos filhos. Foi onde a minha vida realmente foi um divisor de águas, né? Aqui. Porque até então eu trabalhava no comércio. E quando saiu um concurso, gente, olha só. Quem me conhece vai saber, vai falar a verdade. Até porque eu não tenho por que mentir para vocês. Eu fiz um concurso para trabalhar em casa terapêutica. E eu passei. Gente, foi quando eu iniciei o EJA para terminar o meu ensino médio. Faltavam 3 meses para mim terminar o meu terceiro ano. E quando eu fui chamada, eu não pude exercer a minha função. Porque no edital estava claro que tinha que ter o terceiro ano, o ensino médio concluído. E eu não tinha concluído ainda. Eu chorei muito, mas muito. Mas tudo bem, eu assinei, vim para casa chorando igual criança. E falava, meu Deus, por quê? Né? Por que se eu passei? Por que 3 meses para terminar? São regras. Regras são feitas para ser seguidas. Eu fiquei triste, mas tudo bem, passou. Eu continuei trabalhando no comércio. Até sair um outro concurso, um tempinho depois. Aí foi para agente de saúde que eu fiz. Eu nem sabia o que era ser agente de saúde. Quase 10 anos trabalhando no comércio, eu nem sabia o que era ser agente de saúde. E eu olhando, eu falei, bom, deixa eu ver para que eu vou fazer aqui, né? E eu fui lá e falei, eu vou fazer para agente de saúde. E para o agente de saúde tem que morar na área de abrangência da unidade de saúde, para você poder fazer o concurso. Senão, não pode. E voltando um pouquinho, alguns segundos atrás que eu falei, eu não sabia o porquê que o Senhor me trouxe aqui nesse lugar há praticamente 13 anos atrás, sendo que ficava longe para mim trabalhar, para o meu esposo trabalhar, ficava longe da escola, das crianças. Mas eu sou grata ao Senhor porque aqui, sim, gente, essa casa que eu moro é do Minha Casa Minha Vida. Eu fui uma das contempladas quando eu mais precisei. Quando eu mais precisei, eu estava pagando aluguel e o Senhor me concedeu. Eu falo que isso daqui foi um presente do Senhor. No momento que eu mais precisava, o Senhor me deu de presente essa casa. Então aqui eu não vendo, aqui eu não alugo, aqui vai ser meu até eu dar o meu último respirar. E por que que eu insisto em dizer a vocês que tudo tem um propósito? Porque, gente, eu falava, meu Deus, é tudo longe de tudo. Mas mesmo assim eu sempre fui grata e ainda sou e continuarei sendo. Mas eu não sabia que o Senhor tinha um propósito comigo aqui. Por isso que eu falo que muitas coisas a gente não entende. Então, quando eu fiz esse concurso, nossa, gente, como foi difícil, foi muito difícil, porque eu não tinha tempo de estudar. Comércio é corrido, né? E foi bem no finalzinho do ano. No final do ano, geralmente o comércio fica aberto de manhã, tarde e à noite. E eu não tinha tempo de estudar.
Então foi assim, eu chegava em casa, dava uma lida na matéria, olhava o edital e um dia, uns 2 dias antes, eu dei outra lida, mas assim, dizer que eu fui sabendo, não, gente, eu nem sabia o que era ser uma agente de saúde. Então, ia sair, não, desculpa, ia cair, o específico ia ter o maior peso na nota, né, no concurso. Então, eu estudei alguns simulados aí que me ajudaram bastante, que na verdade foi o que me deu a base do estudo ali, do entendimento que eu não tinha. E eu falei, vamos, seja que Deus quiser. E eu fiz o concurso. E depois que saiu o resultado, gente, eu passei no concurso. Aí 1 ano e pouquinho depois eu fui chamada. Aí eu estou aqui, já vai para 5 anos. Então, a unidade de saúde é aqui pertinho, fica a menos que 10 minutos da minha casa. E hoje eu entendo que o Senhor me colocou aqui porque Ele tinha algo para mim aqui nesse lugar. Hoje eu compreendo que Ele me colocou aqui porque lá na frente, hoje, Ele teria algo comigo aqui nesse lugar. Então, gente, eu não só trabalho para remunerado, eu não sou só registrada, estatutária, porque eu me sinto, além de tudo isso, o meu trabalho eu faço com muito amor e quem me conhece sabe que é verdade também. E eu sou muito bem recebida nas casas das pessoas que me tratam super bem. E eu sei que às vezes incomoda, tem vezes que todo mês ali, às vezes a pessoa, né, acaba atrapalhando um horário que a pessoa não está esperando. Mas é o nosso trabalho, a gente tem que ir, tem que fazer essas visitas e através dessas visitas, que eu tenho percebido o quanto o Senhor tem tido comigo e com essas pessoas a todo momento. Vocês podem não acreditar, mas o Senhor tem. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Não vou precisar citar nomes. Essa pessoa é uma pessoa que já nem mora mais aqui. Eu não vou citar nomes, eu só vou citar o que houve e o quanto Deus agiu na vida dessa pessoa. E se ela me ouvir, ela vai saber que é dela que eu tô falando. E ela sabe que ela mora aqui, ó, dentro do meu coração. Se algum dia ela ouvir esse vídeo, ver esse vídeo e falar: "Ah, eu sei que era de mim que você estava falando". Aí eu venho até aqui e falo quem foi. Gente, a visita nossa é uma vez por mês em cada casa, a não ser que nós temos a demanda de voltar mais de uma vez naquela casa, porque são muitas pessoas que nós visitamos. E então eu estava descendo e eu passei por aquela rua onde eu já havia passado na semana anterior. E eu olhei para aquela casa e algo me freou ali. Algo falou assim: vai ali. Sabe quando você olha e fala: meu Deus? Eu falei: mas, ué, eu já passei ali. Como que eu vou retornar naquela casa se eu ainda tenho mais casas para ir no dia de hoje? Eu falei: não vou voltar lá agora. A pessoa vai até assustar, porque é uma vez por mês, né? E eu não tenho o que dizer, porque minha visita ali já foi feita. Eu continuei caminhando, alguma coisa me ordenou, vai até lá. E eu fui, eu obedeci.
Aquela voz do inconsciente. Gente, aquela voz do inconsciente, quando falar com você, faça. Se for pro bem, faça. Se for coisa pro mal, não. Mas se você vê que é pro bem, faça. Obedeça, gente. Eu fui na casa, chamei, até que a pessoa me atendeu. Fulana, você tá bem? Tô, Kelly, tô bem, por quê? Não, passei aqui pra te ver, você tá bem mesmo? Tô, entra aqui que eu tô aqui rapidinho fazendo um negócio. E nisso eu fui entrando. Eu tava com o aparelho de pressão, né, e o de glicemia. E eu percebi que ela não estava bem, por mais que ela me dissesse que estava. Gente, eu falei assim, fulana, senta aqui, vamos ver tua pressão. Não, mas eu tô bem. Eu falei assim, você tá com algum sintoma? Tá com dor de cabeça, com dor na nuca? Não. Ela me respondeu, não, eu tô ótima. Tô até fazendo trabalho de casa. Tô bem, não tô sentindo nada. Eu falei, vamos olhar a tua pressão? Vamos aferir essa pressão? Assim, gente, do nada, do nada. Ela falou, vamos, mas já vou te antecipando que eu tô muito bem. Eu falei, tudo bem, mas vamos dar uma ferida nessa pressão aí. Gente, a pressão dela estava altíssima. Tava 21/18. E eu levei um susto. Levei um susto enorme. Eu falei, vamos olhar no outro braço? Eu não tenho esse costume, né? Mas eu fiquei tão assustada que eu falei assim, vamos olhar no outro braço? Ela falou, por quê? Eu falei, não, só para conferir um negócio. Coloquei no outro braço, deu a mesma coisa. Aí eu já liguei para minha superior falou ver alguém que esteja responsável por ela e peça para ela procurar a unidade de pronto atendimento agora. E assim foi, eu consegui falar com a filha dela que estava no trabalho, a filha conseguiu que o esposo dela também ela não poderia estar saindo naquele momento. Eu expliquei o que estava acontecendo. Deixei a paciente tranquila, falei: "Não, você precisa ir, mas assim, para tomar uma medicação para dar uma baixada na pressão que tá um pouco alta". Eu nem cheguei a relatar para ela o quanto estava. Falei para a filha. Aí logo o filho, é filho, né, o genro, chegou, levou ela rapidamente, né? E ela estava sem sinal nenhum, assim, de dor de cabeça, de dor na nuca, que geralmente quando sobe a pressão a pessoa tem, né? Algum sintoma. Ela estava totalmente bem. Chegando lá, meu Deus, eu fiquei sabendo depois que ela me ligou para agradecer. Essa pessoa estava infartando, mesmo sem dores, mesmo sem sintomas. Ela estava infartando. E Deus é tão maravilhoso porque Ele fez, gente, Ele fez eu parar ali para salvar aquela pessoa. Ele deu um livramento para aquela mulher. Foi através de mim? Sim, eu creio que sim. Porque se eu não tivesse obedecido aquela voz que falou para mim, vai ali, não sei o que poderia ter acontecido. Talvez não puder, né? Talvez nada, né? Mas não sei. Eu sei que eu obedeci e fui. E para fechar esse assunto, para quem acredita, eu vou falar, e para quem não acredita, eu tenho todo o meu respeito. E ela teve uma confirmação que uma semana depois eu vi ela sentadinha na calçada,
e ela me chamou. Aí eu fui até ela, perguntei se ela estava bem, né? Aí ela me explicou, ela me abraçou, me agradeceu e falou: Kelly, ontem eu estava sentado aqui e veio um carro de um senhor que eu nunca vi na minha vida. Eu vi que ele parou o carro, abaixou o vidro. Eu achei que ele fosse me pedir alguma informação, mas não era. Oh, Deus maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, gente. Esse homem olhou para ela e falou assim: Olha, dona, eu tô aqui fazendo recebi uma ordem de parar aqui e falar para a senhora que a senhora essa semana passada teve um livramento de morte. Ela disse que regalou o olho e falou assim: Deus seja louvado por isso, porque ela sabia que realmente ela tinha tido um livramento. E ele se explicou novamente. Ele falou: Olha, eu não sei quem é a senhora, não conheço a senhora, mas quando eu subi a rua e eu a vi sentada, Deus pediu para mim parar aqui e dizer que a senhora teve um livramento. Eu não sei por que, né? Tô aqui falando, mas eu só tô obedecendo. Aí conversaram os dois, ele foi embora e aí ela parou eu para falar isso daí. Ela me abraçou e falou: Kelly, você foi a pessoa usada para fazer esse livramento na minha vida, esse livramento de morte. Se você não tivesse passado aqui naquele dia, talvez hoje eu não tivesse aqui conversando com você. E assim, nós fizemos uma amizade muito boa, muito maravilhosa. E se você estiver me ouvindo, você sabe que eu tenho muitas saudades suas, né? E a gente às vezes se conversa pelo WhatsApp e você me segue no Face e nós conversamos lá. E se você ouvir esse vídeo e me autorizar, depois eu posso falar quem é você para o pessoal que está me ouvindo. Mas isso é um testemunho que eu estou dando porque às vezes a gente não acredita daquela voz que fala com a gente não obedece. Então eu creio sim, gente, nesse Deus que fala com a gente a todo momento. Ele fala através do pensamento, ele fala através de outra pessoa, ele fala através do sorriso, do abraço de uma criança, ele fala através de um animal. Ele fala através da planta, da árvore, do ar. Nós que não estamos atentos a isso. Então vamos nos atentar ao que o Senhor fala conosco. Porque nós temos um Pai que cuida de nós 24 horas, gente. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Você que pensa que está sozinho, não está. Você que está aí, fazendo coisa errada ou fazendo a coisa certa. Quem faz o certo não precisa de aplausos. Tem um Deus olhando. Sabe aquela coisa de quando você ajuda o outro, você tá lá tirando selfie, postando em rede social, se aparecendo? Gente, isso é medíocre. Isso é uma pessoa querendo dizer para o outro que tá vendo, o quanto eu sou bom. Que pena que você pensa assim. Porque a própria palavra fala que o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Só que esse Deus maravilhoso, esse Pai que cuida de nós,
Ele tudo vê, gente. Então ele vai te recompensar de qualquer forma. Não precisa dos outros verem o bem que você faz. Deixa o outro te julgar, deixa o outro no achismo dele. Faça o seu, faça o bem. Não precisa de ter provas, não precisa de ninguém ser aquela prova ocular ou ter testemunhas. É ele que é sua testemunha. Então, por hoje é esse aí, eu vim dar esse testemunho. Na verdade, não era nem. Por isso que eu falo, gente. Eu vou falando e isso vai fluindo. Eu não é, na verdade, eu nem vim aqui para dar esse testemunho. Eu ia falar de outra coisa, mas eu comecei a falar e me veio isso. Então, eu tenho que falar aquilo que me vem. Eu respeito muito essa voz que aqui comigo vem me orientar para o bem. Agora, aquela voz que te orienta a fazer coisas ruins, gente, não ouça ela. São vozes intrusas que não vêm para fazer o bem para nós. Quando for assim, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor para nos dar discernimento, o que é pensamento nosso, o que é uma voz invasiva, boa ou ruim, porque a gente, tendo esse discernimento, a gente sabe o que está ao nosso redor, né? Esse Pai só quer o nosso bem e quer que façamos o bem ao outro. E saibamos então que tudo há um propósito. Olha como de um assunto eu pulei para o outro. Comecei falando aqui da onde eu comecei a morar há 13 anos atrás, que o Senhor tinha um propósito comigo aqui nesse lugar, sem eu saber. E hoje eu tenho mais do que, tenho certeza, 100% de certeza, se houver os 200%, eu tenho 200% de certeza que ele teve um objetivo, ele teve um propósito comigo aqui, só que ainda não acabou. Eu sei que ele tem algo maior, bem maior do que aquilo, do que eu imagino, e bem melhor do que eu mesma penso para mim. E com você não é diferente. Com você não é diferente. Escute, gente, escute. Escute o Senhor. Pare de ouvir o barulho do mundo, esse barulho, esse mundo que está tão barulhento. Pare um pouco. Se escute, ouça a voz do Senhor. O Senhor fala conosco a todo momento. Ouça Ele, deixa a voz dele entrar. Escute-o, dê atenção. Você vai ver o quanto muda tudo na tua vida, porque passamos, a partir do momento que nós demos ouvido a essa voz, tudo muda. A gente passa a se compreender o que está acontecendo com a gente, o que a gente tem que mudar na nossa rotina, o que nós estamos fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, aquilo que está escrito, vai, não peques mais. Errar é humano, a gente erra, a gente é falho, mas voltar ao erro não compensa, né, gente? Não compensa voltar ao erro. Quem passou por um caminho torturoso, não compensa voltar por ele. Então vamos dar ouvido a essa voz que te guia,
a essa voz que fala: sai desse caminho, que esse caminho aí, você não tá vendo que você tá sofrendo, tá chorando. Esse caminho pode significar pessoas, pode significar lugares, circunstâncias. Agora cabe a você ouvir, cabe a você sentir. Eu demorei muito para ouvir. Na verdade, eu escutava essa voz. Só que eu ainda não tinha maturidade para entender. A partir do momento que eu parei, eu ouvi, eu entendi que eu, por mim, sozinha, eu não faço nada, eu não sou nada, e que eu estou aqui para uma missão, para um propósito. Deixa fluir, deixa o Senhor fazer a obra dele. Deixa ele te usar para aquilo que ele precisa. Nós não estamos dando ouvido, por isso nossa vida anda à torta à direita e a gente sofrendo, batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca. É tudo maravilhoso, Kelly, a partir do momento que a gente ouve a voz, começa a ser. Porque a gente para de sofrer, a gente para de sofrer com as nossas escolhas, que não são boas, porque toda escolha ruim, a gente, é claro, estamos plantando coisas ruins e nós vamos colher coisas ruins. Então, você ouvindo, gente, a voz, deixa ela te guiar, vamos fazer o bem, vamos ver o que o Senhor quer com a gente. E, consequentemente, você plantando coisas boas, você vai colher frutos bons. É nisso que eu falo. Que você vai, a partir daí, muda a tua vida, porque você começa a colher aqueles frutos. É demorado? É demorado, gente. Ninguém planta nada agora, hoje, para colher amanhã. Toda colheita é demorada, mas é valiosa. Vale a pena. Não as ruins. As ruins te faz sofrer, te faz chorar, e às vezes a gente tem que passar por aquilo porque a gente não dá o ouvido e a gente faz as nossas escolhas, então temos que, não tem como a gente plantar e não colher, não, nós vamos colher. E muitas vezes essa colheita vai ser em prantos, em dores e sofrimentos. Mas aí é onde a gente julga o outro, né? Bem mais fácil julgar o outro do que a gente olhar para a gente e ver que na realidade nós somos culpados pelo que nós passamos. É mais fácil a gente apontar e falar: ah, eu tô nessa vida por causa de fulano, ciclano, beltrano. É bem mais fácil, porque eu tiro a culpa de mim e jogo pro outro. Mas eu não vejo o que eu fui responsável. E a partir do momento que eu entendo essa voz, eu tomo a responsabilidade para mim, paro de julgar o outro. Falo, não, eu também tenho culpa. Aliás, a culpa, se eu estou bem, é minha, graças a Deus. A culpa por mim estar mal é minha, graças a Deus. Em tudo dai graças, Senhor. Não é assim, em tudo dai graças? Glória a Deus. Peraí, gente, eu tô falando glória a Deus, aleluia.
vão me perguntar, né? Kelly, você é evangélica? Eu já fui, gente. Você é católica? Eu vim de lá. Fui batizada na igreja católica. Olha eu mudando o assunto. É que assim, eu comecei a falar como eu aprendi na igreja evangélica. Mas na verdade, hoje eu não vou nem em uma e nem em outra. Porque eu acredito e aprendi que a liberdade está na espiritualidade de cada um, no seu sagrado. Então, tudo que é de bom que eu aprendi, tanto em uma quanto a outra, eu tomei para mim, para fazer o rumo da minha vida. E é nela que se baseia tudo, o meu caminho, todo o meu caminho, tudo de bom que eu aprendi. Só que hoje eu tenho o meu sagrado particular. Aquilo que eu acredito que é verdade, eu levo em frente. Aquilo que eu aprendi hoje, que eu falo, esse não é. Só que eu também não discuto, não vou agredir, nem vou apontar o dedo, não vou julgar. Só que eu não levo comigo aquilo que eu não creio mais. Então, hoje, se você me perguntar, igual esses tempos me perguntaram numa palestra que eu fui, qual era a minha religião? Eu falei, minha religião eu não tenho. A pessoa ficou assim, tipo assim, imagino que ela tenha pensado que eu seja ateu, né? Também não sou, porque eu creio nesse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Os céus, a terra, a fonte das águas e todo ser que respira em cima dessa terra. Então é isso. Desculpa aí, gente, pela demora, porque os meus vídeos são longos mesmo. Gente, é só você que tem paciência assim como eu para ouvir eu. Só você que tem paciência para poder sentar aí e me ouvir. E eu espero que esteja sendo somatório para você. Que eu estou aqui para somar. Gente, fica com Deus. E eu estarei aqui novamente falando. Não adianta eu vir com uma coisa, eu vim para falar de uma coisa, acabei falando de outra. Entrei num outro assunto, pulei, mas assim, o sentido de tudo é uma coisa só. É sobre ele e sempre será para ele. Sempre. Sempre será por ele e para ele. Porque a minha vida veio de lá. Então, independente do assunto que eu vou pular, começo a falar uma coisa já junto com a outra, é sempre para me referir a ele, ao Criador de todas as coisas. Eu me diminuo, tem um louvor que fala, né? Eu amo esse louvor, mas eu não vou cantar agora, não. Eu me diminuo para que tu cresças. E como é lindo isso. Eu estou aqui somente para fazer a obra. E você também. Só cabe a você saber qual lugar. Se você ainda não descobriu, cabe a você procurar a saber da tua missão. O que você está aqui para ajudar o outro. Ou a si mesmo. Que a nossa evolução ela é individual. Não é esperar o outro fazer por você. É você com você.
Gente, fica com Deus, tenha uma boa tarde e até a próxima. Que vocês tenham aí, continuem com toda a paciência de quem me escuta ou de quem me ouve, para nos encontrarmos no outro vídeo. Um abraço bem grande, que o Senhor esteja com vocês, que a luz do Espírito Santo esteja na casa de vocês, no lar de vocês, na família de vocês. E que o Senhor lhes dê em sabedoria para todo entendimento que ainda nós não temos, e que abra os nossos olhos espirituais. Louvado seja, assim seja, para Ele hoje e sempre. Amém, né, gente? Amém.